Pronto. Então, boa noite. Na aula passada a gente falou basicamente da estrutura da célula, suas organelas, membrana plasmática, tá? Falamos dos transportes passivos, né? Falamos de difusão simples, difusão facilitada e a osmose. E hoje, né, retomando nossa aula, a gente começa aí a aula com o transporte ativo, tá? Então, para transporte ativo, pessoal, a característica básica, né, essencial do transporte ativo é que ele só acontece com gasto energético, tá? Então, sempre que eu falar de transporte ativo, eu tenho que ter necessariamente gasto de ATP, tá? Se não tiver gasto de ATP, não é transporte ativo. A outra característica básica do transporte ativo é que ele acontece contra o gradiente de concentração, tá? E aqui a gente fala de transporte dissoluto. Não é solvente assim como a osmose, que acontece de forma passiva, tá? Então, nós temos o transporte dissoluto contra o gradiente de concentração. Justamente por ser soluto e por ser contra o gradiente de concentração, necessário que o organismo, né, que esse transportador ele utilize energia. Que a gente aprendeu na aula passada, que essa energia é utilizada em forma de ATP, né, que é o trifosfato de ADP. A gente tem uma representação aí, que seria uma bomba. Então, observem que ela é uma proteína transmembrana. À medida em que o ATP... Professor, Oi. tem uma aluna que não está conseguindo entrar. Tem como eu adicionar ela? Eu vou mandar bem aqui no chat a matrícula e o nome dela. Não, minha querida, faço o seguinte, eu já comecei a aula, eu vou mandar o link, tá? Aí essas coisas de adição de aluno, vocês me avisam antes de começar a aula. Porque aí eu já dei o quê? É porque eu estava tentando entrar desde 6h10, só que o app no meu celular está muito ruim. Aí, mas já deu certo aqui, graças a Deus. Pronto. Ah, porque eu já dei 15 minutos de tolerância e não apareceu ninguém falando, aí eu comecei a aula. Pois é. Não atrapalha. Mandei o link aí no chat, tá? Aí você manda para ela. Tá. Pronto. Então, observem, ó, a proteína transportadora, transmembrana, tá? Observem que na presença do ATP, essa proteína ela sofre uma alteração conformacional, ó. A abertura dela é para fora. Quando o ATP é quebrado, a abertura ela se volta para dentro da célula e o soluto ele é transportado para o interior da célula, tá? Esse também pode ser contrário, também pode ser um transportador que leva de fora, de dentro para fora, tá? Não necessariamente é de fora para dentro, tá? Então, quando a gente fala de transporte ativo, a gente tem duas características básicas. A primeira é gasto energético e a segunda é que é contra o gradiente de concentração, ou seja, é do menos concentrado para o mais concentrado, tá? Aí um exemplo da bomba clássica, né, do transportador clássico, que é a bomba de sódio e potássio. Então a gente consegue observar, pegando a imagem de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, inicialmente, nós temos a bomba inativada, nós temos ali 3 sódios na face interna da célula. Quando o ATP se liga, tá, observe que aconteceu uma mudança conformacional, os 3 sódios se ligaram àquele sítio de ligação lá, e ele foi jogado para fora da célula. Tá? Posteriormente, o potássio se liga a esse sítio de ligação, ok? E o potássio é jogado para dentro da célula, tá? Tudo graças ao gasto aí de um ATP, a quebra de um ATP, tá? Então aí é a clássica bomba de sódio e potássio, joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro da célula. Tudo tranquilo? Esqueci de perguntar como é que tá o áudio e o som. Tá legal? Tá ok? Tá
bom, professor. Não tá travando, não. Tá ótimo. Beleza. Então, vamos embora. Então, maravilha, né? A gente falou muito de transporte passivo, falou de transporte ativo, e tudo isso, né, vai acontecer basicamente para manter um determinado equilíbrio dentro das concentrações de íons que a gente tem na célula, tá? No meio intracelular e no meio extracelular, tá? Então vamos observar aí, ó, a gente tem nessa imagem uma síntese dos principais íons e desses transportadores que atuam nesse controle. Então em cima aí nós temos uma bomba de sódio e potássio, tá? Então observem que ele joga o potássio para dentro e o sódio para fora, tá? Com um gasto energético. Logo, nós temos aí uma bomba, tá? Logo abaixo, vocês estão observando aí, três Professor, sistemas de... Oi. pedi licença ao senhor aqui porque a plataforma Teams está só bugando, ó. Pelo menos a minha aqui, na hora que eu entro, ele sai aleatório. Tá. E o áudio tá Igualzinho. aqui só, fica travando às vezes a imagem e tudo, entendeu? Sim. É para todo mundo isso? Eu tava assim, mas já Pra mim normalizou. tá assim desde 6h10. Mas o meu Sim. também já normalizou. Até agora tudo bem. Uhum. Você pode... Se você tiver condição, você pode mudar de dispositivo, se você tiver outro, né? Para ver se dá certo. Mas aqui a minha tá ok. Tá? Então a gente tem aí os transportes passivos, mostrando aí um canal de sódio, um canal de potássio, tá? E um uniportador de glicose. Então observem que sempre, ó, um único elemento passando em um único sentido, tá? A gente falou disso aqui em sistemas de uniporte, na aula passada. Nós temos aí também outra bomba, né? Um antiportador, uma proteína transportadora de cotransporte de sódio e cálcio. Observe que ela faz o transporte de dois elementos diferentes, né? No caso, sódio e cálcio, em sentidos contrários. Mas aí, nesse caso, não tem gasto energético. Então, é transporte passivo, tá? Transporte passivo a favor do gradiente de concentração, tá? De dois elementos em sentidos contrários, tá? Agora, como é que a gente sabe essa questão de sentido, de gradiente de concentração? A gente tem logo abaixo na imagem, ó, as concentrações intracelulares e as concentrações extracelulares, tá? De vários íons, tá? E de outras substâncias aí presentes no nosso corpo, tá? Observem o sódio, né? Nós temos um gradiente de concentração aí de um valor de concentração de 145 miliequivalentes por litro no meio extracelular e de 12 miliequivalentes por litro no meio intracelular, tá? Então, o sódio, nós temos uma concentração muito maior no meio extracelular em relação ao meio intracelular, tá? A gente volta lá para cima, ó. O que é que a bomba de sódio e potássio está fazendo? Ela está pegando o sódio e jogando para fora. Quando a tendência dela, a tendência do sódio, de entrar na célula, não de sair, tá? E a bomba de sódio e potássio está fazendo o contrário, tá? Contra o gradiente de concentração. Já no transporte passivo, ó, o sódio está entrando, aí ok, tá? Certinho, de acordo com o que a gente viu, tá? Tá seguindo o gradiente de concentração. No potássio, o gradiente de concentração ele é inverso, né? Observe que ele só tem 4 miliequivalentes por litro no meio extracelular e tem 120 miliequivalentes por litro no meio intracelular, tá? Então, o gradiente de concentração do potássio é o contrário do sódio. Enquanto a tendência do sódio é entrar na célula, do potássio é sair, tá? Justamente por isso, ó, lá no transporte passivo, o potássio está saindo pelo canalzinho dele lá, ó, de potássio, de forma passiva, sem gasto energético. Enquanto que a bomba de sódio e potássio, ela está fazendo o quê? Ela está pegando o potássio e está jogando para dentro da célula. Tá? No sentido contrário ao gradiente de concentração. Para a glicose, nós temos um gradiente de concentração menor, tá?
Mas esse gradiente de concentração, ele ainda é de entrada na célula. Então, nós temos 5 milimolar de glicose no meio extracelular e 2 milimolar de glicose no meio intracelular, ou seja, eu tenho mais glicose no meio extra do que no meio intracelular. Então, a tendência da glicose é entrar na célula, tá? A tendência natural, a tendência passiva. Já o cálcio, observem só, nós temos uma quantidade muito maior de cálcio no exterior da célula, 2 miliequivalentes, enquanto que no interior da célula nós temos apenas 0,001 miliequivalente por litro de cálcio na forma ionizada, tá? Isso aí eu quero chamar a atenção, porque esse cálcio aí que ele está dizendo é o cálcio que fica no citossol, no citoplasma, diluído, tá? Junto com o citoplasma. Cálcio mesmo nós temos mais dentro da célula, só que ele está guardado, tá? Especialmente dentro dos retículos endoplasmáticos e mais especialmente ainda retículo endoplasmático rugoso, tá? São organelas que servem também para armazenamento de cálcio. Então, outros processos básicos de anexação de substâncias na célula é o processo de endocitose, né, para a entrada, e de exocitose para a eliminação de substâncias da célula. Que é essa imagem que a gente está vendo aí. A endocitose, ela representa basicamente processos para englobar elementos, né? E aí nós podemos ter dois tipos de endocitose. A fagocitose, que é para elementos físicos, né, com tamanho molecular maior, e nós temos a pinocitose, que é para elementos líquidos ou para tamanhos moleculares menores, tá? Só vai mudar mais ou menos a nomenclatura com relação ao tamanho da substância que está sendo incorporada na célula. Nessa imagem aí, a gente consegue ver, ó, o mecanismo básico de endocitose, tá? Então, observem aí receptores na borda externa da membrana plasmática. Essas substâncias que vão ser fagocitadas se ligam a esse receptor. Após a ligação, nós temos a ativação de um conjunto de proteínas chamadas de clatrinas. Essas clatrinas têm a função de puxar aquela porção da membrana para dentro da célula, tá? À medida que eu puxo, né, que há essa puxada aí pelas clatrinas, nós temos, em essência, um processo de invaginação, ou seja, a membrana ela começa a se reabrir, gerar uma reentrância para dentro. Esse processo aí de puxamento e de reentrância vai fazer com que haja a formação de uma vesícula fechada, como vocês estão observando aí na figura, tá? Uma vesícula revestida por essas moléculas de catrina. Essa vesícula vai se deslocar até encontrar uma organela que nós discutimos na aula passada, que são chamados de lisossomos, que é justamente onde acontece o processo de digestão celular, tá? Então, essa vesícula vai se fundir com o lisossomo libera o seu conteúdo no interior dessa vesícula, justamente para fazer a digestão desses elementos, né? Então, lá dentro do lisossomo, a gente tem várias enzimas que têm a capacidade de quebrar as substâncias que estão sendo endocitadas, tá? Seja por fagocitose, seja por pinocitose. E veja como a célula é inteligente. Então, os elementos que não são degradados nesse processo aí de digestão celular, eles são reintegrados à membrana, tá? Então, todas as moléculas de integrina e de adaptina, elas são novamente, ó, externadas, levadas de volta à membrana para serem utilizadas em outro processo seguido aí, quando houver, de fagocitose. Tranquilo? Aí a imagenzinha mostrando o processo de exocitose, tá? Então, a gente tem aí, ó, o processo completo, na verdade, né? Começando aí na endocitose pela esquerda e finalizando na exocitose pela direita. Observem aí o alimento
adentrando, formando a vesícula, a fusão da vesícula ao lisossomo, formação do vácuo digestivo, tá? E aí, logo abaixo, nós temos a representação, ó, saindo do complexo de Golgi, dos produtos que foram feitos, que foram produzidos, tá? Professor, Foi. rapaz, meu Teams ele tá só saindo da tela direto. Tá tipo só piscando toda hora, de vez em quando. Uhum. Fica só piscando. Já reiniciou, iniciou de novo? Eu já iniciei aqui, volta ao normal, mas de vez em quando ele dá um bug, velho. Sei. Travada. Mas se eu sair aqui é porque o aplicativo tá ruim, porque hoje eu fui. Eu tô usando o celular aqui. Qualquer coisa eu sair aqui. Tá geral, tá desse jeito. Vai e volta. Tá geral, justamente. Vai e volta, fica toda hora piscando. O meu também tá desse jeito. Eu já tô A disciplina- agoniada aí, porque eu não a consigo disciplina entender já é nada. A disciplina já é difícil. Com as dificuldades desse aplicativo aí que ferra mesmo com a nossa vida. Eu vou fazer uma técnica da plataforma. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar novamente a aula. O meu tá tranquilo, não tenho problema nenhum até agora. Mas vamos aqui na fé que não está longe de acabar aqui essa aula não, tá? A gente vai para a atividade. Eu fico tirando as dúvidas, a aula está sendo gravada. E vocês vão conseguir assistir depois com calma, tá? Opa. Aqui, tá? Todo mundo vendo o slide aí? O meu tá só saindo, acho que eu vou. Mas voltou. Saiu e fica saindo e voltando toda hora. Sim, o slide. O slide ou tudo, Marcos? Ó, aqui é tudo, o aplicativo todo fica doido. Que coisa, cara. Fica piscando. Fica piscando. Depois da aula, vocês fazem o seguinte, vocês entram aí ou na Google Play, na Play Store, ou na App Store, para quem utiliza iPhone, e dão uma olhada se não tem uma versão mais recente para fazer atualização do aplicativo, porque às vezes é isso. Dá uma olhadinha depois da aula. Agora não, isso já está... O conteúdo aqui já está perto de acabar, tem que fazer a nossa atividade, viu? Então, ó, tudo aquilo que é produzido na célula, aquilo que não é necessário para a célula, ele é eliminado através do processo de exocitose. Então, vai ser um processo que vai ser o contrário do processo de endocitose, tá? A célula gera vesículas, geralmente saindo lá do complexo de Golgi, como a gente falou na aula passada. Essa vesícula ela se desloca até a membrana plasmática e, ao chegar na membrana, ela se funde, liberando o seu conteúdo no meio extracelular, tá? Como está mostrando aí na imagem para vocês. A gente tem a gente viu lá no modelo do mosaico fluido, a gente tem várias proteínas que atuam nesse processo de comunicação celular, tá? E essas proteínas são realmente muito variadas, né? A gente tem aí 3 modelos básicos. Nós temos aí um primeiro modelo aí que é um receptor integral de membrana, tá? No segundo aí, nós temos uma bomba. No caso, essa é a bomba aí, a bomba de prótons, a bomba de H+, tá? Essa bomba aí, ela está presente nas células do estômago. Elas que são responsáveis por secretar a parte que deixa o estômago ácido para fazer a digestão dos alimentos. E logo em seguida aí a gente tem um receptor, que aí no caso é um receptor de acetilcolina. Ele é um canal, tá? Quando a acetilcolina se liga nele, o canal se abre e o sódio consegue entrar. Se não tem acetilcolina, ele não se abre e não passa sódio. E aí, consequentemente, a gente não tem mensagem associada a essa sinalização.
Então, observem só aí, ó. Se a gente pegar um indivíduo médio, que tem um peso corporal aí cerca de 75 quilos, se a gente fizer o cálculo da quantidade de água que tem, né? Pode até fazer com vocês aí. Pega o seu peso corporal e multiplica por 0,6. Quando você fizer essa multiplicação, o número que você obtiver é a quantidade de água que tem no seu corpo, tá? O indivíduo de 75 quilos, 1,75 de altura, ele tem aí cerca de 42 litros de água no corpo, tá? 42 litros. Desses 42 litros, 28 litros está presente dentro da célula, é líquido intracelular, olha só, tá? Então, grande parte da água corporal está presente dentro da célula. O líquido extracelular aí, nós temos apenas 14 litros, tá? Esses 14 litros ainda se dividem em dois compartimentos, tá? Que é o plasma, que está presente no nosso sangue, que é cerca de 3,5 litros, e o restante de 10,5 litros é aquilo que está presente no nosso intestino, ou seja, misturado no tecido, tá? Sem ser dentro da célula. Então, esse aí... Oi? Alguém falou? Então, essa aí é a nossa composição total de água, tá? Então, por isso que esses sistemas de controle de sódio, de potássio, de cloreto, de cálcio, eles são tão importantes para o nosso corpo, justamente porque a gente vive um meio líquido, basicamente, tá? Aí, ó, 60% a 70% do nosso corpo ele é composto de água. Então, é uma parcela muito significativa nesse sentido. Se a gente for analisar com mais calma e ver a composição aí desses íons, ó, de sódio, nós temos no meio, fora da célula, né, como a gente viu agora há pouco, cerca de 135 miliequivalentes por litro de sódio, enquanto que no meio intracelular, apenas 10 a 15, tá? Potássio tem muito mais dentro da célula, cerca de 120 a 150 miliequivalentes por litro, enquanto que no meio extracelular a gente só tem 3,5 a 5. Então, Professor, Oi. professor, Oi. o meu tá só saindo. Não é essa aula não, ó. Não dá para entender. Sim. Aí, infelizmente, eu não tenho o que fazer, porque aí não é minha conexão. Aí deve ser algum bug no aplicativo, alguma coisa do tipo. Já que tá tão ruim assim, tenta sair, tenta ver se tu atualiza ele agora, pra ver se dá certo. Pois vamos lá. Em relação ao cloreto, a gente tem aí cerca de 25 ou de 95 a 105 miliequivalentes por litro no meio extra, são muito mais fora do que dentro, que só tem 20 a 30, tá? Bicarbonato, ó, 22 a 28, enquanto que no meio intercelular só tem 12 a 16. Então, concentração muito maior também no meio extracelular, tá? O cálcio, como a gente falou, a gente tem bem mais no meio extracelular. E no meio intracelular, o que a gente tem muito é armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. Ok, Matheus, vai lá. Veja se você resolve. Então, todos aqueles sistemas que a gente falou na aula passada e nessa aula, né, são sistemas, na verdade, que acontecem de forma integrada, tá? Então, observem aí, ó, que uma célula, que a gente tem que tentar observar ela assim, tá, de forma tridimensional, ela possui canais aí em todas as suas direções
e ao mesmo tempo em que eu tenho um canal que joga o sódio para fora, eu tenho um canal também que permite a entrada do sódio. Ao mesmo tempo que eu tenho um canal que bota o sódio para dentro, eu tenho um canal que bota o sódio para fora. Ao mesmo tempo que eu tenho um canal que põe o potássio para dentro, eu tenho um canal que põe o potássio para fora. Então, na verdade, isso é um balé, tá? Para equilibrar tudo, para que no final fique naquelas concentrações que a gente viu agora há pouco, tá? No slide anterior. Então, todas essas mensagens celulares, né, para que a célula faça a sua comunicação celular em si, ela necessita de um processo que a gente chama de transdução de sinal, tá? Esse processo, ele depende basicamente de a célula conseguir entender a sinalização que chega até ela, tá? Uma das principais teorias aí aceitas para isso é o que a gente chama de teoria da chave fechadura. Ou seja, eu vou ter um ligante que se liga a um receptor específico. É como a fechadura da sua casa, tá? Da porta do seu quarto, da sua sala, do seu portão, tá? Cada um tem uma chave específica. Se eu chegar na porta do meu portão com a chave da sala, eu não vou conseguir abrir o portão, tá? Por quê? Porque a chave ela não é específica para aquela fechadura. Então a gente precisa de uma certa especificidade para direcionar essa resposta celular, tá? Então esses receptores aqui, eles podem ser tanto receptores de membrana quanto receptores intracelulares. Receptores de membrana são aqueles que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente mostrou também agora há pouco, que estão presentes lá na membrana plasmática, expostos para o meio extracelular. Tá? Então, os elementos geralmente vêm de fora para fazer a sua comunicação. Já os receptores intracelulares, eles podem ser receptores intracitoplasmáticos, ou seja, estão dentro do citossol, ou receptores intranucleares, estão dentro do núcleo da célula. Tá? Geralmente, os receptores intranucleares e intracitoplasmáticos são receptores para hormônios, tá? E fatores de crescimento em geral. No geral, esses receptores eles vão induzir um processo que a gente chama de transcrição gênica, que a gente também até falou brevemente na aula passada, quando a gente falou de núcleo. Tá? Então, a ligação a esse receptor pode me trazer uma série de respostas diferentes, dependendo da via de transdução do sinal que foi ativada. Então, pode ter desde a alteração do transporte iônico, posso ter uma alteração do metabolismo da célula, tá? Para produzir mais proteína, para produzir mais ATP, pode ser um tipo de resposta. Eu posso ter uma alteração da expressão gênica, então, pode ser que esteja ocorrendo um processo inflamatório e a célula precisa de mais substâncias para adesão de células inflamatórias. Então, ela vai induzir a transcrição dessas substâncias. Alteração da forma ou do movimento celular, tá? Também é uma resposta comum, aí, principalmente nas células que têm essa capacidade de locomoção, né? Como, por exemplo, o macrófago, tá? Um mastócito. E a alteração do crescimento e na divisão celular. Aí são respostas que interferem principalmente no ciclo celular, tá? Então, a resposta ela vai variar basicamente de acordo com a via de transdução de sinal que acontece, tá? Aí é só mostrando a diferença aí da resposta. Então, nós temos aí um receptor de membrana plasmática na primeira figura, tá? Observe que a molécula sinalizadora se liga a esse receptor. Ao se ligar, ele vai gerar uma cascata, né, de resposta, de transdução de sinal, que vai gerar a resposta ali que é esperada para aquele receptor, para aquele ligante. Já o receptor intracelular, observe que é diferente. Ó. A molécula sinalizadora, ela atravessa a membrana plasmática, ela não se liga no meio externo. Então, ela atravessa a membrana, vai para o citoplasma, e lá ela se liga, né, ao receptor, que vai efetivamente aí gerar a resposta, que geralmente aí no caso é uma transcrição gênica, tá? No caso desse tipo de resposta. Então, o perfil de resposta
de um receptor de membrana é diferente do perfil de resposta aí de um receptor citoplasmático ou nuclear, tá? Então, dito isso, nós temos aí vários mecanismos passíveis ou possíveis de comunicação celular, tá? Então, nós temos comunicação celular dependente de contato, esse primeiro que vocês estão vendo. Então, uma célula ela precisa se tocar, ter um contato físico com outra, tá? Esse aí é um tipo de comunicação comum no nosso sistema imunológico. Então, as células T, elas pegam um macrófago, né? Pegam um pedaço, por exemplo, de uma bactéria, de um vírus, apresenta na sua membrana plasmática e leva para mostrar para uma célula T. Essa célula T, ao entrar em contato com esse pedaço de bactéria, esse pedaço de vírus, ele sofre uma alteração, tá? Já por resposta dessa ligação, transformando-se em um plasmócito, que é uma célula produtora de anticorpos que são voltados aí para aquele tipo de agente invasor específico. Nós temos a sinalização do tipo paráclina. Para quer dizer próximo, tá? Então, quando eu falo de comunicação paráclina, é uma célula, libera alguns agentes, né? Pode ser um hormônio, ou fator de crescimento, ou neurotransmissor. E esses fatores aí, eles se ligam a receptores em células próximas, tá? Células próximas. Um exemplo são as células inflamatórias. Então, os neutrófilos, por exemplo, que são células inflamatórias de fase aguda, eles produzem um conjunto de substâncias que são chamadas de citocinas. Essas citocinas são liberadas na corrente sanguínea e elas têm a capacidade de se ligar a células próximas, gerando respostas inflamatórias também nessas células, tá? Então, é um exemplo aí de comunicação paráclina. Nós temos também a comunicação sináptica. Na sináptica, que a gente vai discutir melhor no nosso próximo conteúdo, nós temos uma célula, que é chamada de célula pré-sináptica, tá? Que tem a capacidade de secretar um neurotransmissor. Esse neurotransmissor é liberado numa região chamada de fenda sináptica ou sinapse, e nessa fenda é que ele é capaz de entrar em contato com receptores que estão presentes nas células-alvo. Um exemplo clássico aí são as sinapses musculares, tá? Então, os nossos músculos todos, eles possuem esse tipo de comunicação aí, tá? Comunicação do tipo sináptica. Nós temos ainda a comunicação do tipo endócrina. Na endócrina, uma célula tem a capacidade de liberar aí hormônios, né, como são conhecidos. Esses hormônios, eles caem na corrente sanguínea e agem à distância. Esse é o ponto-chave para ser um hormônio, tá? Ou para ser uma comunicação endócrina. A comunicação ela tem que ser à distância. Então, por exemplo, testosterona que é liberada em boa parte pelas células lá dos meus testículos, tá? Elas interferem, por exemplo, na minha laringe para modificar a minha fala, na minha face para mudar as características da minha pele, para induzir a formação de pelo em áreas características, tá? Então, isso são respostas à distância, então, a comunicação endócrina. E nós temos a autócrina, tá? Que é a mais simples aí. Na autócrina, a célula ela produz o agente, né? No caso, um hormônio local. Esse hormônio local vai agir no receptor da própria célula, tá? Um exemplo aí clássico, como eu falei para vocês, vocês devem lembrar, os neutrófilos, que são células inflamatórias, eles produzem citocinas, que são hormônios, né? São agentes que podem agir também localmente. Esses hormônios que foram liberados, essas citocinas que foram liberadas por esse neutrófilo, eles podem tanto cair na corrente sanguínea e agir à distância, quanto podem se conectar a células próximas, quanto também ele pode se ligar no receptor da própria célula que o liberou. E aí ele vai ter uma comunicação autócrina, tá? Ou seja, o hormônio que foi produzido pela célula faz efeito nela própria.
Beleza? Alguma dúvida aqui? E aí, pessoal? Até agora não, professor. Mas vocês são fera, viu? Bora. Aí só alguns exemplos de tipos de receptores, tá? Então aí em A, nós temos um canal iônico, né? Um receptor acoplado a canal iônico. Um exemplo aqui é o receptor de acetilcolina, tá? A gente vai falar dele porque estou falando de contração muscular. Então, quando o neurotransmissor se liga no receptor, ele se abre, permitindo a passagem de íons, tá? De forma livre. Aqui nós temos o mais clássico e o tipo de receptor mais comum no nosso corpo, que são os receptores acoplados à proteína G. Nesse tipo de receptor aqui, a gente tem um conjunto de proteínas, né, uma proteína transmembrana, que dá 7 voltas na membrana, e que tem algumas moléculas efetoras, como fosfolipase C, tá? Adenililciclase, guanilaciclase. Isso aqui não precisa vocês se aprofundarem, não. Até mais a nível de conhecimento, tá? Mas são receptores que estão amplamente difundidos no corpo. Por exemplo, receptores do paladar, do olfato, receptores da visão, tá? Em grande maioria, são receptores acoplados à proteína G. Aqui embaixo, em C, nós temos um receptor acoplado do tipo tirosina cinase, tá? Aqui geralmente são receptores hormonais que geram esse tipo de resposta. E em D aqui, nós temos um receptor nuclear, tá? Que vai aí induzir uma resposta de transcrição gênica para a produção de proteínas. Aí só mostrando um perfil de resposta induzido por hormônio. Então, observe aí que o hormônio ele atravessa de forma livre a membrana plasmática, porque ele é lipofílico. A gente discutiu isso na primeira aula. Ele se liga a um receptor, né, que é aí no citossol, no citoplasma. Esse receptor, após ligado ao ligante, ele atravessa a membrana nuclear e vai até regiões promotoras gênicas, tá? São regiões que vão propiciar esse processo de transcrição gênica. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Pois beleza. Esse aqui era para a gente finalizar o conteúdo dessa primeira aula, tá? Agora vocês podem entrar lá no Google Classroom, deixa eu ver se já tem alguém aqui, se alguém já entrou, para fazer a atividade. Já tem o quê? 2, 4, 6, 7 pessoas na sala, 7 alunos. Tá? Se alguém tiver com dificuldade de entrar no Classroom, me avisa que eu vou explicar aqui da melhor forma possível. Professor, como eu entrei depois, eu não entendi. Pra entrar nesse. Você enviou o link aí, foi? Foi, peraí, deixa eu caçar o link aqui de novo. Peraí. Eu mandei o link, que lá nesse link é onde geralmente eu coloco as minhas aulas, né? Já está lá, inclusive, o PDF dessa aula aqui de hoje, da passada e das próximas 2 aulas já está lá. Aí as atividades também eu costumo ficar passando lá, porque ele me dá uma listazinha em ordem alfabética, organizadinha, bonitinha, para eu ir acompanhando o rendimento de vocês, tá? Tá certo. Alguém que está com o link aí fácil para mandar para ele? Peraí. Achei. Pronto, mandei. Isso, galera, de preferência. Você responde no Word e anexa lá, viu? Tá aí o link novamente, ó. A atividade ela tá aberta até amanhã, mas o ideal é que vocês tentem responder hoje, porque eu tô aqui para tirar dúvida.
Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá?